Oi, gente. Hoje vou fazer um vídeo que vai ser sobre esse livro que se chama Um Conto de Duas Cidades. Foi escrito por Charles Dickens em 1859. É um livro bem antigo, mas é considerado um clássico. Eu tenho vontade de ler esse livro já há muito tempo. Vontade de ler esse livro também, mas nunca teve a disposição de começar. Vamos fazer isso juntos, também nunca li, mas parece ser uma história muito interessante. Eu não sei exatamente do que se trata. Eu sei que se fala de duas cidades, como o nome diz. É bem óbvio. E essas duas cidades é Londres e Paris. Sendo que esse é um livro clássico que foi escrito então há muito tempo já. Eu vou ler a versão em inglês, a versão original, né, do livro. Só que eu vou fazer uma tradução bem não vou dizer que é literal, mas vai ser uma tradução não exatamente o que ele está dizendo. Eu vou dar o sentido do que está acontecendo. Talvez existam, provavelmente, com certeza vai existir traduções melhores. Mas eu não quero pegar a tradução de outras pessoas, porque eu não quero pegar traduções de outras pessoas. Eu vou ler a versão original, porque a versão original é do domínio público, pelo que eu saiba, eu baixei nesse aplicativo que é de graça. Então eu acho que é uma versão que é liberada para todo mundo. E a partir dessa versão eu vou traduzir uma tradução minha. Não, eu garanto que vai dar para entender. Bom, sei lá. Mas vamos, né? Então vamos partir para a leitura desse livro juntos. Então começa no livro 1, De Volta à Vida. Um conto de duas cidades. O período. Esse foi o melhor dos tempos. Esse foi o pior dos tempos. Essa foi a era da sabedoria. Essa foi a era da besteira. Essa foi a época da crença. Essa foi a época da incredulidade. Essa foi a temporada da luz. Essa foi a temporada da escuridão. Essa foi a primavera da esperança. Esse foi o inverno do desespero. Nós tivemos tudo antes de nós. Nós tivemos nada antes de nós. Nós estávamos indo direto para o céu. Nós estávamos indo direto para o outro caminho. Em resumo, esse período foi, até o momento, como o presente momento foi também. Com algumas de suas autoridades mais barulhentas insistindo em serem recebidas, por bem ou por mal, num grau superlativo de comparação somente. Essa é uma frase estranha, realmente. Eu não sei qual é o sentido de ser recebido somente em um grau superlativo de comparação. Não sei. Talvez as autoridades dessa época se achavam muito... queriam ser recebidas, né? De uma forma muito exagerada, muito endeusada. Não sei. Algo assim. Por bem ou por mal. Sendo elas amadas ou odiadas, não sei. Tinha um rei com um largo maxilar e uma rainha com uma cara plana no trono da Inglaterra. Havia um rei de largo maxilar e uma rainha com uma cara agradável, com uma cara razoável no trono da França. Nos dois países era tão claro quanto cristal que os senhores de Estado preservassem seus pães e peixes, essas coisas em geral que estavam configuradas dessa forma para todo sempre. Esse foi o ano de Nosso Senhor, de 1775, onde revelações espirituais foram concebidas na Inglaterra, naquele período favorável, assim como nesse atual. A senhora Southcott tinha recentemente atingido seu aniversário abençoado de 25 anos, de quem um guarda privado profético com aparência sublime havia anunciado
que arranjos tinham sido feitos para que Londres e o Westminster fossem engolidos pela terra. Até mesmo o fantasma de Cock Lane tinha sido enterrado somente há cerca de 12 anos atrás. Depois de vociferar suas mensagens como espíritos nesse mesmo último ano que se passou, sobrenaturalmente deficientes de originalidade, haviam vociferado as mensagens deles. Meras mensagens na ordem terráquea de eventos que tinham ultimamente surgido para a coroa da Inglaterra e seu povo, de sujeitos britânicos e um congresso na América, no qual, estranho relatar, acabaram se provando mais importantes para a raça humana do que qualquer comunicação já recebida através de qualquer galinha em ninhadas de Cock Lane. Então, eu acho essa uma frase muito boa. Ele tá dizendo que essas mensagens que os espíritos deixaram, né, vociferaram para a humanidade, como esse fantasma de Cock Lane e outras aparições, né, que tinham sido relatadas nessa época, deixaram mensagens que tinham sido tão importantes para a humanidade quanto, na verdade, até se provaram mais importantes para a humanidade do que comunicações já recebidas de galinhas de ninhadas de Cock Lane. Ou seja, eram praticamente tão irrelevantes quanto comunicações entre galinhas e humanas. Então, e esse é um jeito muito, muito britânico de desmerecer uma coisa. Tipo, é uma pitadinha de humor, muito educado, mas tem um sarcasmo enorme, tipo, no meio disso. Eu acho, isso aqui representa o que é o chamado de humor britânico. Claro que existe um exemplo também muito clássico, né, que todo mundo conhece, do que é o humor britânico. But it isn't just saying no, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Argument's an intellectual process. Contradiction is just the automatic gainsaying of anything the other person says. No, it isn't. Yes, it is. Not at all. No, look. Thank you. Quando você vê uma coisa britânica, você sabe que é isso aqui. E essa aqui é a definição do que eles fazem. Eles fazem isso muito normalmente, né? Esse tipo de comentários. Acho legal. Quando eu tiver, eu vou salientar. Aí ele fazendo de novo. A França, menos favorecida no geral quando o assunto se trata de assuntos espirituais, do que sua irmã de espada e tridente, rolou com excedente suavidade para baixo da colina. Eu acho que é uma metáfora para querer dizer que a França estava seguindo o rumo dela para baixo. Eu não sei se essa parte para baixo ele realmente quer dizer que ela estava indo por um caminho ruim, porque na verdade quando você vê ele meio que compara a França e a Inglaterra, mas não é como se uma tivesse muito melhor que a outra. A Inglaterra tem seus problemas aí com os fantasmas e, né, ele vai citar alguns problemas da França. Fazendo dinheiro de papel e gastando isso, sob a guia de seus pastores cristãos, ela entretinha-se mesmo com conquistas humanitárias, como sentenciando um jovem a ter suas mãos cortadas e sua língua arrancada por um alicate e seu corpo queimado vivo, porque ele não tinha se ajoelhado na chuva em honra de uma procissão cheia de lama, uma procissão em lama, uma procissão suja, mas esse sujo seria por causa da chuva, não por causa que é sujo de desmerecer na procissão, né? Ok.
por não ter se ajoelhado na chuva em honra de uma procissão enlameada de monges, os quais passaram a cerca de 50 a 60 jardas de distância da sua visão. É provável o suficiente que, enraizadas nas florestas da França e Noruega, estavam crescendo árvores quando esse sofredor foi levado à morte, já marcadas pelo lenhador, o destino, para caírem e serem cortadas em tábuas para fazer certo aparelho móvel com saco e faca nele, terrível na história. Esse aparelho móvel com saco e faca seria a guilhotina. Então, eu li algumas coisas pra traduzir essa parte, né? Eu primeiro li o capítulo, algumas coisas que eu não entendi, eu fui procurar o que era. Então, essa parte desse certo aparelho móvel com saco e faca, eu nunca ia entender que era a guilhotina. Apesar de eu saber que ele faz essa comparação da França e da Inglaterra meio que um pouquinho antes da Revolução Francesa. E eles falam toda hora que é o ano de 1775, então eu já decorei que é o ano de 1775. Mas eu não tinha chegado nesse pensamento de que era guilhotina, mas daí eu descobri que ele tá se referindo à guilhotina. Então ele tá falando que já haviam árvores que já haviam sido marcadas pelo lenhador destino para serem cortadas e usadas para a construção de guilhotinas. Marcada terrivelmente na história. E é provável o suficiente que nos acidentados arredores, alguns lavradores de terras pesadas, alguns lavradores das terras pesadas adjacentes de Paris, tinham abrigado do clima, naquele mesmo dia, carroças grosseiras, rústicas, salpicadas com lama campestre, chafurdadas por pigs, lobos, o que lobo tem a ver? Chafurdadas por porcos, como quiser, e usadas como alojamentos para aves, igual a fazendeira morte já tinha separado para servirem como carroças transportando corpos e prisioneiros condenados durante a Revolução. E aí, quando eu li essa cena, eu já não estava entendendo nada. Aí eu fui procurar sobre o que se tratava. Então aí eu entendi que era sobre a Revolução Francesa. E ele estava falando antes da guilhotina e agora ele está falando desse Tumbrils. Desse carrinho que é um carrinho que ficava levando os prisioneiros e os condenados. Dos corpos, eu acho. De um lugar para outro, ou dos vivos também para serem sentenciados e etc. Mas o lenhador e o fazendeiro, embora eles trabalhassem incessantemente, trabalhavam silenciosamente e ninguém ouvia eles, enquanto eles se moviam a passos abafados, principalmente porque cogitar qualquer suspeita de que eles estavam acordados era ser ateístico e traidor. Na Inglaterra tinha uma quantidade escassa de ordem e proteção para justificar muita comoção nacional. Roubos ousados por homens armados e roubos em rodovias tomavam conta da cidade durante todas as noites. Famílias eram publicamente alertadas para não saírem da cidade sem removerem seus móveis para armazéns de estofados por segurança. Então, isso me lembra muito Brasil, gente. A Inglaterra nessa época, tá vendo? Tipo, há 3 séculos atrás, a Inglaterra era parecida com o Brasil. O Brasil agora. As pessoas tinham medo pelas ruas. Elas dadas as proporções, é tudo muito parecido, não tem muita ordem e
injustiça, existem assaltos a todo momento, e a gente vive com medo desse tipo de coisa. E não necessariamente a gente tem medo que entrem nas nossas casas e roubem nossos móveis, mas às vezes sim. Mas a maior parte das pessoas hoje em dia vivem em prédios, porque eles não tinham prédios nessa época, mas eles tinham esses armazéns. Mas a questão é, se a pessoa mora em prédio, mesmo assim ela ainda tem medo quando ela tá na rua de que alguém roube a bolsa dela, o celular dela ou os pertences que estão com ela a qualquer momento. Então a gente vive nesse medo, e esse tipo de coisas acontecem realmente com muita facilidade e normalidade para a maioria das pessoas. A gente fica sabendo de casos sobre alguém foi roubado, normal. É alguma coisa que acontece, normal, toda hora acontece isso, você tem que tomar cuidado, mesmo se você tomar cuidado, acontece. Então, basicamente a Inglaterra é o Brasil de hoje em dia, a Inglaterra daquela época, né? De 3 séculos atrás, talvez daqui 3 séculos o Brasil se torne a Inglaterra de hoje, o que seria muito legal, mas também não acho que vai acontecer, só dizendo que poderíamos estar seguindo um bom caminho, né? Se a gente puder comparar uma coisa com a outra, só dando as devidas proporções, né? Devido ao tempo. Devido à mudança, né? Dos tempos e da tecnologia e etc. Onde eu parei? As famílias eram publicamente alertadas para não saírem da cidade sem removerem seus móveis para armazéns de estofados por segurança. O salteador de estrada durante a noite era um vendedor da cidade durante a manhã. E sendo reconhecido e desafiado por um de seus companheiros vendedores, com quem ele se deparou durante seu personagem de O Capitão, galantemente atirou no seu companheiro vendedor, levando à morte, e então fugiu dali a galope. O mercado foi atracado de surpresa por 7 ladrões, e o guarda atirou em 3 deles, os levando à morte. E então levaram um tiro, ele mesmo, levaram um tiro, morrendo ele mesmo, por um dos outros 4, em consequência de falha da sua munição, depois do que o mercado pôde ser assaltado em paz. O magnífico potentado do Lorde, seria o Lorde Prefeito, foi parado e rendido em Turnham Green por um salteador de estrada que roubou a ilustre criatura à vista de toda a sua comitiva. Escolta. Prisioneiros nas prisões de Londres lutavam batalhas com seus carcereiros, e a majestosa lei descarregava seus trabucos contra eles, carregado com muitos tiros e balas. Ladrões cortavam colares de diamantes dos pescoços de nobres nos salões da corte. Mosqueteiros entraram em St. Giles para procurar por pertences contrabandeados, e os contrabandeadores atiraram nos mosqueteiros e os mosqueteiros atiraram nos contrabandeadores. E ninguém achou nenhuma dessas ocorrências muito fora do jeito comum. Pois é, Brasil. Violência aí, ok. É só normal, né? Tome mais cuidado. Não fique perto. Mas tudo isso, o Carrasco sempre muito ocupado e pior do que inútil. Ele não era inútil, ele era pior do que inútil. É porque não adiantava nada matar as pessoas se a violência continuava, não é? Era constantemente requisitado, ora amarrando uma longa fila de criminosos diversos. Não é exatamente amarrando, seria amarrando pelo pescoço. Ele é meio que pendurando. Ora enforcando, agora é enforcando mesmo. Enforcando
invasor de casas de sábado à noite que tinha sido pego na terça. Sábado à noite não, senão eu tirei a noite, é só sábado. Que tinha sido pego na terça. Queimando a mão de pessoas em Newgate, as dúzias. Ora queimando panfletos na porta do salão de Westminster. Hoje tirando a vida de um assassino atroz, de um assassino cruel. E amanhã tirando a vida de um miserável gatuno que tinha roubado 6 pences de um garoto fazendeiro. Todas essas coisas passaram e aconteceram naquele querido velho ano de 1775. Cercado por esses acontecimentos, enquanto o lenhador e o fazendeiro trabalhavam despercebidos, e aqueles dois de maxilar largo, e aquelas duas, a de cara plana e a de cara razoável, trilhavam com agitação suficiente o seu caminho durante aquele ano, levando os seus direitos divinos em sua mão levantada. Assim se fez aquele ano de 1775. Eu falei, ele fala esse ano toda hora. Não tem como você não decorar que ele está falando do ano de 1775. Conduziu as suas grandezas e milhares de pequenas criaturas, inclusive as criaturas dessa crônica entre todo o resto, juntos pela estrada que se colocava à frente deles. Capítulo 2. O Correio. Então é isso, pessoal. Temos aqui o primeiro capítulo. No próximo vídeo viremos com o capítulo 2 de Um Conto de Duas Cidades. Deixem seu like se vocês gostaram, se vocês querem acompanhar e saber mais sobre essa história. Sigam que vai ser postado toda quinta-feira às 5 da manhã. A Tale of Two Cities. Até o fim, até terminarmos, né? É isso aí, deixa seu like, deixa seu comentário e até mais.